Opa, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre vendas de ticket alto e principalmente tráfego orgânico. Então, para você que está acostumado a escutar de tudo quanto é lugar, que tem que fazer tráfego, tem que pagar, tem que fazer coisas que sempre vai envolver ali o teu investimento de dinheiro, a gente tem aqui uma solução e uma técnica mesmo, uma estratégia que a gente já ensinou, inclusive, o João vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, para você começar a divulgar, né, a vender, a aumentar suas vendas, ou pelo menos aumentar a quantidade de pessoas com quem você vai falar, para vender um ticket mais alto, tá? Bom, para você que não me conhece, não conhece nem a mim, nem o meu sócio João Rios, que deve estar do lado aqui nessa tela, para você que não conhece a gente, meu nome é Márcio André, vulgo Suricata Digital, mais conhecido aí na internet, e a gente é dono aí de alguns resultados muito legais no mundo dos lançamentos de produtos digitais. E a gente também conquistou um bom nome e por conta desses resultados que a gente tem de lançamentos de múltiplos 7 dígitos, as pessoas procuram muito a gente para fazer mentorias. A gente criou um programa de mentorias que a gente utiliza estratégias para vender esses programas, porque esses programas são de ticket mais alto. Então, essas estratégias levam a gente a conseguir uma conversão absurda e hoje você vai entender um pouquinho mais, um pedacinho dessa estratégia, que é a parte de tráfego orgânico. Então, se você ainda nunca ouviu falar da gente, se você não conhece, não se preocupe, porque a gente nunca se expôs mesmo. Geralmente a gente trabalhava por trás dos lançamentos e só vendendo esses programas de mentoria justamente com tráfego orgânico. O João vai falar um pouquinho mais do resultado que ele teve vendendo mentoria justamente com estratégias parecidas com essa, tudo utilizando tráfego orgânico sem pagar R$1 para conquistar cada venda. Então, eu vou deixar o João falar um pouquinho mais para que ele possa se apresentar também, você conheça um pouquinho do resultado dele e que ele possa também falar um pouquinho de como que ele fez para conseguir esses resultados usando estratégias que você vai aprender hoje nessa aula. É isso aí. Como o Surica falou, o Suricatinho, a gente vem colecionando alguns, aqui atrás dá para ver, 7 em 7, 7 em 7, de projetos diferentes e muitos 6 em 7 nossos, de mentorado, das minhas empresas. Ao longo desses 19 anos que eu empreendo, eu comecei no ano 2000 a mexer com o empreendedorismo na internet. Eu já tive mais de 30 empresas online, offline, e eu vim acumulando bastante experiência. E no final de 2017, do meio para o final, eu comecei a me posicionar como um mentor. E de lá para cá, eu venho... 2017, um mentor. E desde o começo, o meu foco sempre foi o orgânico. Eu passei a investir, nós passamos a investir, porque inicialmente eu dava mentoria sozinho, passamos a investir agora em tráfego porque a gente está querendo impactar mais pessoas e formando as nossas mentorias em grupo. Com relação aos números, eu me recordo, eu parei de fazer as contagens, mas números próximos de 600, 700 mil reais em faturamento sem investir nenhum real em marketing com mentorias. Tickets de 5, 10, 15, 50 mil reais sem investir nenhum real, sempre trabalhando na autoridade instantânea, que é uma coisa que a gente sempre fala. Eu busco dizer que você não precisa ter um número gigante de seguidores para que quando você sentar com a pessoa no one-on-one, online, você prove que é capaz de conduzir ela na jornada que ela está sonhando, que ela está buscando, tirar essas dores que ela vem sentindo ao longo do processo dela, tá? Com relação ao que a gente vai falar hoje, ela é um pedacinho do que eu já vim usando, fiz algumas vezes, e recentemente, inclusive, foi o que me estimulou a parar e gravar, unindo ao fato que muita gente vem falar com a gente sobre achar que o que está impedindo ela de vender mais é não saber tráfego. E aí a gente vai mostrar que não é questão de você não saber tráfego pago que te impede, é não ir para cima da forma correta. Então, eu estava falando, eu mandei um áudio uns meses atrás para um rapaz, e áudio de 2 minutos no máximo, ensinando um pedacinho dessa estratégia, e ele me falou recentemente que em 2 dias ele faturou o que ele faturava em 30 dias usando exclusivamente essa técnica. Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela para mostrar um pouco sobre essa estratégia. Tá dando para ver aí? Tranquilo? Que eu chamo de tráfego orgânico ativo. Por quê?
pense que o orgânico é tudo aquilo que não é pago, ou seja, um tráfego gratuito, só que, como tudo na vida, você tem que começar a ir para cima, fazer a coisa acontecer, buscar ter esses resultados. E ela é mediante um diagnóstico e finalizando com uma sessão de impacto. Sessão de impacto é um programa nosso que ainda não foi lançado, só alguns mentorados individuais aprenderam, que é como eu fiz para faturar os múltiplos 6 dígitos sem investir nenhum real com tráfego pago. O diagnóstico, como é que funciona? Primeiramente, a gente tem o processo como um todo. Tudo começa com a pesquisa, a gente vai abrir cada um desses detalhes daqui a pouco. Depois, abordagem e mensagem, o diagnóstico por ele mesmo e, no final, a sessão de impacto. Depois de tudo isso, a gente vai falar um pouco sobre ampliação de limite. Por quê? Nem tudo, dependendo do seu posicionamento, você não consegue com tanta tranquilidade. Sempre quando você pensar fora da caixa, você consegue, tá? Mas de bate-pronto, para você imediatamente começar a aplicar, dependendo do que você faz, talvez você sinta um pouco de dificuldade maior do que outras pessoas, outros profissionais. Então, vamos começar aqui falando sobre a pesquisa e o que acontece. Primeiramente, você tem que passar a pesquisar pessoas ou negócios no seu nicho e criar uma lista. Você lista possíveis clientes, né, clientes em potencial no Excel. Todas as informações que você puder. Então, por exemplo, você tem lá o nome ou o nome da empresa, o nome da pessoa, um link, se você achou no Google, um site ou uma mídia social, alguma informação que você acredita que seja interessante já para você começar a pensar como você vai trabalhar o diagnóstico. Enfim, o importante é você mapear todas essas pessoas que inicialmente você busca entrar em contato. Faz isso e as pessoas você pode buscar no Google, pessoas ou empresas, geralmente no Google, você coloca, por exemplo, encanadores Osasco. Aí você vai lá, mas por que encanadores Osasco? Às vezes você está trabalhando com um design ou trabalhando principalmente com tráfego e você vai ver, daqui a pouco a gente vai mostrar o porquê que eu estou dizendo isso. Então, no Google, no Instagram, Facebook, LinkedIn, ou seja, mídias sociais, de maneira geral, você pode ter a origem do seu diagnóstico. Isso aqui que é muito legal, foi algo que eu pensei recentemente, falei, putz, a gente precisa gravar essa aula porque vai ajudar muita gente, não apenas quem trabalha com ticket alto, que trabalha com a prestação de serviço, mas essa galera que está lá com curso, às vezes hollywoodiano, mas não está vendendo. E às vezes não está vendendo por detalhes que você que está me ouvindo pode ajudar. E eu vou te ensinar a fazer o diagnóstico disso e partir para cima e ajudar esse pessoal. Ou qualquer outro lugar que possa estar a sua pessoa. Ou seja, não necessariamente você tem que ver no Google, Instagram, Hotmart, Eduz, Monetize. Você, aprendendo a técnica como um todo, começando a masterizar ela, você consegue naturalmente pesquisar aonde está essa pessoa e aplicar o formato de diagnóstico. Inclusive, no final, o Márcio, se você se lembrar, Márcio, fala sobre a ideia que você teve do BNI, né? Usar a estratégia para o BNI, que foi o BNI que ele participou há muito tempo, que é um grupo de network, o maior grupo de networking do mundo, né? Então ele vai falar um pouco a respeito disso, como você atribuir esse qualquer outro lugar. No caso, ele deu essa ideia do BNI, que foi sensacional. Então é o seguinte, o próximo ponto é a questão da abordagem e mensagem. Inicialmente, a questão da abordagem e mensagem. Você tem que, lembra que você fez a listagem de todas as pessoas possíveis que você vai poder entrar em contato e fazer o diagnóstico do negócio, do mercado, do posicionamento, da vida, enfim. Você vai escolher agora a forma ou as formas de contato inicial, para você ter um primeiro approach, né? Você abordar ela. E isso naturalmente é de acordo com onde você encontrou essa pessoa ou um negócio, para você entregar essa mensagem com o diagnóstico depois. Então você vai poder mandar a mensagem com o diagnóstico por e-mail, que é muito normal, por mídias sociais, direct no Instagram, mensagem no Facebook, no YouTube. Você, dependendo de onde você pegou, você pode fazer em comentários, que tem lá infoprodutores ou criadores de conteúdo de maneira geral, LinkedIn, WhatsApp, isso acontece bastante, você fazer esse contato pelo WhatsApp, telefone também, Lamp Mail, que eu vou explicar um pouco como é que funciona, isso é bem legal. E, acredite ou não, SMS, tá bom? Então, inicialmente você está fazendo essa escolha da forma
e ela varia bastante de acordo com a fonte, a origem dessa pessoa ou desse negócio, dessa empresa que você pegou as informações. Agora você faz o quê? A partir do momento que você escolheu, você vai fazer exatamente o contato para a entrega do diagnóstico de acordo com o quê? Com a origem da tua pesquisa. Então, dependendo de onde você obteve as informações dessa pessoa, vai ser um formato de entrega. Por que eu estou querendo dizer? Se você foi lá no Google e encontrou o nome de uma empresa, não necessariamente você vai ter o WhatsApp do dono. Você vai ter um contato lá e, naturalmente, o mais normal é o e-mail. Às vezes você consegue, né, quando está tudo direitinho, as mídias sociais, mas se você é uma pessoa que trabalha com presença digital e tem lá uma empresa que você achou no Google, achou porque não tem outra na cidade dela, ela está lá, por acaso, mas a presença digital dela é horrível. Malemar, ela tem um Google Meu Negócio quando tem, o que é bem raro, inclusive. Então, ela não vai ter mídias sociais, e vai ser, inclusive, o fato gerador do teu contato de diagnóstico, mas ela vai ter um e-mail, ela vai ter um telefone, e você vai conseguir entrar em contato, fazer esse contato para entregar o diagnóstico para ela, tá bom? E aí, vamos continuando aqui. Depois da abordagem... Você quer falar alguma coisa, irmão? Pode falar, deixa eu fechar meu som. Tá legal. É que eu quero só colocar dentro de um contexto para agora é uma hora boa para eu falar sobre o que eu fiz e que depois que a gente entendeu essa estratégia, mudaria o meu jogo se eu soubesse disso lá atrás, quando eu também ainda era um consultor. Eu vendia um ticket médio para alto também das minhas prestações e serviços, né? Mas se eu soubesse disso na época, eu tinha usado esses recursos melhor. Então, o contexto aqui, o que é? A ideia, né, como um todo, é que você entenda onde estão as pessoas pelas que você precisa e que você quer prestar serviço. Então, antes mesmo de qualquer coisa, o entendimento de qual é ou a sua persona, se você presta um serviço para uma pessoa física, né, ou a empresa ideal para aquela que você quer prestar serviço, independente do qual é o teu nicho de negócio, independente do nicho mesmo, você tem que saber onde elas estão. Então, o que o João falou que aconteceu comigo na época, tinha um grupo de negócios, não sei se você, na cidade que você está, que você mora, tem, chamado BNI. Então, o BNI é um grupo de negócios, um grupo de network, onde empresários se reúnem para evoluir o negócio de cada um. Então, cada empresário ali, ele ajuda o outro a evoluir, a vender mais, a conseguir atender algumas empresas que às vezes está nos meus contatos, está na minha lista de contato e você, do outro lado, quer prestar serviço para essa empresa, eu consigo fazer essa intermediação. Então, o BNI é um grupo muito legal de negócios. E não só o BNI, como qualquer outro grupo de negócio que você pode estar dentro e saber que lá tem empresas das quais você pode prestar serviços. Ou se a gente está falando de pessoa física, né, de uma pessoa comum, você tem o teu nicho, atende pessoa física direta no teu atendimento, você também tem que saber onde estão essas pessoas. É por isso que o João listou aí. De repente, você está dentro de um grupo de Facebook e você tem muitas pessoas ali que você poderia atender. Então, você tem formas de você atrair a atenção da pessoa para que ela receba um diagnóstico sobre ela ou a empresa dela, ou, enfim, sobre o teu nicho que você pode ajudar essa pessoa. Então, dentro desse contexto, usar um grupo de negócio é muito legal, porque permite com que você tenha acesso direto a essas empresas. E fazendo essa parada do diagnóstico, você vai ver que vai mudar o seu jogo. O João vai continuar passando aí o formato e você vai começar a colocar aí dentro do teu contexto, dentro do teu negócio, como que você pode aplicar isso. Porque é muito legal quando você proativamente você faz um diagnóstico sobre o problema da pessoa ou sobre o negócio da pessoa, né? E você fala, pô, eu consigo resolver esse problema para você. Então, essa oportunidade que você tem de realmente mostrar que você sabe sobre o problema dela melhor do que ela mesma. Então, dentro dos grupos de negócio, era assim que a gente trabalhava. Mas se eu tivesse essa técnica lá atrás, com certeza, eu falei até para o João, cara, se eu soubesse disso lá naquela época, porque ele que usou muito isso e ele criou essa estratégia, lógico, estudando muito, mas se eu soubesse disso lá atrás, quando eu ainda prestava serviços, né, direto para as pessoas, eu era um consultor de marketing digital, por exemplo, se eu soubesse disso, eu falei para ele, cara, eu estava rico lá atrás, eu estava milionário já, porque eu tinha mudado completamente o meu jogo, eu tinha feito outra jogada. Muito legal. É isso que é interessante. O que você aprender aqui, não se limite ao que eu disser. Entende a ideia do diagnóstico,
o fluxo do diagnóstico e começa a fazer. O importante é que ele seja orgânico, porque aí você está investindo o seu tempo, você está escolhendo as pessoas que você exatamente quer. Quando a gente está falando de ticket mais alto, não tem a necessidade de você, eu tenho que escalar, trazer 1.000 pessoas. Lógico que não. Se você está falando de um ticket de 5, 10, 20, 50 mil reais, qual que é o problema de você investir o seu tempo em escolhendo os possíveis prospects? Eu acho que faz todo sentido, tanto é que eu fiz isso e deu sempre muito certo. Ok? Então, falamos sobre abordagem de mensagem, sobre escolher a forma, que é de acordo com a origem da pessoa escolhida. Falamos também sobre a questão de você fazer o contato em si, isso a gente está falando sobre de maneira geral. Depois, vamos partir para o próximo ponto, que é o diagnóstico, por assim dizer. Como é que funciona a parada do diagnóstico? E, de novo, eu estou fazendo tudo errado. Não, botei aqui, tá certo. Como é que funciona o diagnóstico em si? Que é a parte chave daqui. Você vai fazer o diagnóstico do negócio dela, né? Ou do posicionamento dela, se ela é o negócio dela, ou da vida dela, no caso, se fosse, a gente está falando sobre algum coaching ou de financeiro, de carreira, vida, enfim. Primeiramente, você tem que procurar pontos de conexão que poderão ser usados quando você fizer o contato diagnóstico. Ou seja, não adianta você chegar numa pessoa que acabou de surgir no seu feed alguma coisa dela, ou você estava lá vasculhando e surgiu alguém que você fala, isso aqui acho que pode ser meu cliente. Não faz sentido. Se você não souber nada sobre ela, primeiro que você nem sabe se ela é cliente ideal. Você nem sabe se aquela empresa seria interessante para você. Então, invista um pouco do seu tempo para você começar a ver quem faz sentido para você, tá? Porque você tem que se preocupar em ser completamente genuíno. E você tem que ter feito uma pesquisa de verdade sobre essa pessoa, sobre esse negócio. Porque senão, num primeiro ponto, ela já consegue entender que aquilo está sendo espúrio, está sendo falso, está sendo forçado. E aí, toda a minha conversão sempre foi baseada em energia. A conversão altíssima é sempre porque a pessoa entende que eu estou aqui presente para ajudar ela. Se você já fez um estudo anterior, você está demonstrando um real interesse, é algo verdadeiro. Não é a gente, por isso que eu menciono aqui, não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, pegar o mesmo texto, mandar para todo mundo. Isso aí você está tentando fazer uma escala falsa. Não é a ideia. É one-on-one. É óbvio que você vai conseguir falar com muitas pessoas, mas atente-se ao fato de você não parecer apenas um spammer, né? um spamzeiro, porque não é a ideia. Né? Porque você tem que ter integridade acima de tudo. Porque não faz sentido nenhum você não ter estudado, você chegar e falar para nossa, que legal o trabalho que você está fazendo, que bacana que você vem fazendo, mas eu analisei o seu negócio e talvez você possa melhorar, talvez você esteja deixando dinheiro na mesa. Então, antes de você falar que pode ajudá-la, se você não conhecer, você está mentindo. Então, não faz sentido para mim. Um outro ponto, para fazer o diagnóstico, isso aí já é mais operacional, você pode usar ferramentas como o Loom, né? O site é useloom.com. Tem o próprio Zoom, que é o que a gente está usando agora para poder gravar essa aula, ou outras ferramentas. Tem, acho que é Lightbright, deixa eu ver o nome aqui, eu até uso ela. Deixa eu ver. Lightshot, acho que ela funciona, mas tem várias. Enfim, vamos falar sobre a estrutura do diagnóstico. Por que a estrutura é interessante? Porque quanto mais... Esse é um método que eu estudei muito, né? Criei baseado nos meus estudos, aprendi e estou aqui botando um método que mais funcionou. Então é mais fácil do que você tentar ir fazendo do jeito que você acha que é melhor. Não que vai dar errado. Essa pessoa que eu falei que em 2 dias ele fez a receita de 30, ela fez do jeito dela. Eu não ensinei nenhuma estrutura. Ele fez do jeito dele e mudou o negócio dele, mudou a vida dele, porque ele vem aplicando sempre. Então, a estrutura que eu sugiro, que é bem interessante, você pode se basear e depois fazer a sua primeiramente, vamos entender que você está entrando, você está metendo o bedelho, você está sendo petulante, você está falando, você está fazendo as coisas erradas, mas ninguém perguntou para você. Então, primeiro momento é pedir desculpa. Você está falando, prezado, eu coloco aqui o nome da pessoa ou empresa, né? Quanto mais pessoal, melhor. Então, prezado Márcio, por favor, perdoe-me a petulância deste contato, mas eu posso imaginar que um empresário e consultor de negócios como você gostaria de ser informado diretamente sobre coisas como esta. Olha, você viu que isso? Com essas o quê? Você já está falando aqui, já tem uma antecipação, já estamos falando sobre
pedindo desculpa, né? O gatilho, esse gatilho de pedir desculpa é incrível, né? Quando eu uso no meu e-commerce e-mail, as taxas de abertura vão lá para o céu. Então você já pediu desculpa, o que não é só um gatilho, é uma verdade, porque você está pedindo desculpa por estar se intrometendo onde ninguém te chamou. Você está falando que, reconhecendo o fato de que só fez isso porque acredita que aquela pessoa queira melhorar o negócio dela, a vida dela, e que a informação é tão crítica que tinha que ser diretamente para ela. Isso é muito poderoso. Está vendo que só ali a gente reuniu um monte de informação que deixa muito claro como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. E aí o que você faz? Primeiro, você fez isso, faz um overview. Por exemplo, Márcio, eu verifiquei que você está deixando... Digamos que eu esteja falando sobre Google AdWords e eu pesquisei lá, ele não está. Consultor de marketing Cosmópolis, né? Óbvio que não vai ter nenhum, né? Mas tudo bem. E ele não está lá. Ele não está lá. Eu falei, eu verifiquei que existem 20 eu ia falar 20 mil, mas está falando 236 visitas em Cosmópolis querendo consultar. Os habitantes, tipo 50 mil, 25 mil está procurando. Eu vou ampliar, tá? Digamos que ele seja São Paulo. Então eu verifiquei aqui que tem 5 mil pesquisas a respeito do que você tem a oferecer, mas você não está no Google, ou seja, você não é visto e não vai ser lembrado e ninguém vai atrás de você. Então você está, por mais que você seja consultor de marketing digital, você está igual os comerciantes que abrem aquela loja, não contam para ninguém, gastam uma fortuna e espera que ela vá lotar só porque você vai inaugurar, mas ninguém sabe que você vai inaugurar. Então você fez o quê? Um overview. Você falou, você não está sendo procurado, tem gente te procurando, você está perdendo dinheiro e os concorrentes estão passando à sua frente. O próximo ponto, você vai deixar claro o porquê, né? Aqui está o problema. Eu até que antecipei um pouco no overview. O overview é mais sobre você dizer o que está acontecendo. Aqui está o problema. Você é um consultor de marketing digital, você está perdendo muito dinheiro, deixa a oportunidade de ganhar dinheiro, porque existem 20 mil pessoas procurando na sua região um consultor de marketing digital, por mais que saibamos que consultor de marketing digital, em tese, é para ele atuar online, a não ser que ele trabalhe pontualmente fisicamente, eu esteja falando só de São Paulo. Mas, então tem um monte de gente procurando, só que você não está lá, você não está fazendo anúncio, você não é visto. Porque eu até tenho uma frase que dizem que o melhor lugar para você guardar um corpo, se você matar alguém, é na segunda página do Google, porque ninguém vai lá. Então, se você não está nos anúncios e não está na primeira página, seu SEO não funciona, você não vai ser achado. E, naturalmente, com o tempo, o seu negócio vai morrer. Você vai ficar sempre dependendo apenas de indicação, o que não te traz muito fôlego, muita tranquilidade. Então, você está falando, aqui está o problema. Você fala, você não está com um anúncio, tem um monte de gente, inclusive seus concorrentes estão aqui, e você está perdendo dinheiro e está correndo risco de falir, inclusive. E aí depois o próximo ponto não precisa ser mais dessa forma. Então, por que você está dizendo? Essa parada de uma sugestão. Você pode passar a ter uma presença digital e parte desses 20 mil pessoas que estão fazendo pesquisa de consultor de marketing em São Paulo pode ir até você. Então, você não precisa continuar desta maneira. A situação como está, ela pode ser modificada do dia para a noite. Legal. E aí, você traz uma solução pontual. O que você tem que fazer? O que você pode agora abrir uma conta no Google AdWords e fazer uma conta sua do seu negócio, montar uma landing page, montar uma página de captura ou vincular com o teu WhatsApp, enfim. Você fazer uma forma de alguém te encontrar. Dessa forma, você vai começar a competir com essas pessoas, ao invés de ficar só assistindo ela levar todos os seus clientes. Então, você está dizendo que não falou lá, não precisa ser mais assim. Deu uma solução, que é ele abrir uma conta no Google Ads e começar a investir. A gente sabe que não é fácil. Se você fala para alguém que não sabia nem que isso existia, que é simples ela fazer, ela vai falar, tá, se eu falasse para meu pai, o senhor tem que abrir uma conta no Google AdWords. Ele vai perguntar para mim se isso, o AdWords era para passar no cabelo ou de comer. Porque ele não entende, não conhece. E aí você fala o que eu recomendo. Então, a solução pontual, o que eu recomendo? Procure um profissional da área para te auxiliar tanto na construção de campanhas de Google AdWords, para você começar a ser encontrado, quanto na criação da estrutura de recepção. Ou seja, você tem que
ter algo, uma página, você tem que ter um fluxo para a pessoa chegar até você, porque fazer anúncio e não ter para onde ir também não funciona, nem seria aprovado teu anúncio se não tivesse uma URL de destino. Bacana. Então, a gente pediu desculpa pela petulância, fizemos um overview, apontamos o problema, cutucamos aquela dor, aquela ferida, dissemos que não precisa ser mais assim, não precisa, você tem uma opção, né? Porque a partir do momento que você sabe que existe uma forma de você sair de um problema que você nem sabia que existia, que você nem sabia que você tinha, você agora começa a ter a responsabilidade pelos próximos passos, pelo seu futuro. Enquanto você não sabia, tá tudo certo. É igual você tem uma doença que você não sabia que tinha. Não importa qual seja. A partir do momento que você tem ciência, você sabe que é só tomar um remedinho e resolve, o teu futuro está na tua mão se você disser que não vai tomar aquele remédio. Certo? Então, falamos que a solução pontual, recomendamos um profissional para fazer aquele tipo de serviço, e aí depois você se coloca como uma solução global. O que é isso? Porque não adianta você só abrir uma conta do Google AdWords e ter uma estrutura de recepção. Existe uma necessidade de continuar o trabalho, de olhar o seu negócio como um todo, de pensar a tua persona, né? Porque se você, o cliente do Márcio, por exemplo, não encontra ele e o Márcio não souber quem é esse cliente, não adianta nada colocar lá anúncio. Porque fala, tá, beleza, qual que é o seu cliente ideal? Né? Você contratou um cara de marketing digital, contratou um cara que sabe fazer Google AdWords, só que você não sabe passar as informações. Então precisa de algo global. Vai trabalhar desde nicho, público-alvo, a persona, enfim, todo um trabalho. Você se coloca à disposição. E se coloca à disposição, agora que é o próximo passo, né, que ela finaliza numa sessão de impacto, que é uma consultoria gratuita, você se coloca à disposição para quê? Para uma análise mais profunda. Porque o seu diagnóstico ele foi pontual, por várias razões. Primeiro, você pegou um ponto crítico, que é o mais fácil de você verificar. E segundo, que não tem como você fazer um diagnóstico profundo para todo mundo, senão você acabaria perdendo muito tempo, porque você sabe que os nãos vão ser maioria, mas o não você já tem se não fizer. Então você faz o quê? Você se disponibiliza para fazer uma análise mais profunda, uma consultoria gratuita de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, depende de como está o teu timing, o teu momento e a necessidade que você tem para fazer essa análise. Então, digamos que você vai, tem uma consultoria de meia hora gratuita para eu fazer o quê? Uma análise completa do seu negócio e te recomendar o que você tem que fazer com total assertividade. E aí você está fazendo o quê? Você fez, se você tiver interesse, eu sou um profissional que faz isso, e aqui embaixo você pode entrar em contato comigo e a gente marcar essa consultoria. Beleza? Então você deixou o quê? Um CTA para sessão de impacto e os contatos para ela poder chegar até você. Por que é isso? Depende de como você entrar em contato com ela. Se, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre, daqui a pouco eu vou voltar lá no Lamp Mail. Se você fizer um Lamp Mail, não tem como você dar um link pura e simplesmente, aquele link gigante, a pessoa vai clicar, não tem que clicar, porque você vai ver que o Lamp Mail é papel. Vou te falar que é voltar ao offline e dar muito certo, que eu já fiz isso, e foi isso que o Márcio pirou quando eu falei de Lamp Mail. Então, o CTA tem que ser muito claro, deixar um caminho para ele percorrer. Não importa se você vai fazer, por exemplo, se você faz por e-mail, você pode fazer aquele diagnóstico por texto, usando alguns prints, no final botar um link para ele entrar em contato com você, ou responder o e-mail, o teu telefone. Se você faz o diagnóstico gravado, né? Porque eu até falei para usar o UseLoom, que é muito legal, dependendo do trabalho que você fizer, você fazer todo o caminho, a jornada que um cliente potencial faria para diagnosticar onde ele está errando. Digamos que que o cara invista em AdWords, aí você clica lá, você começa a gravar a tela para fazer o diagnóstico. O seguinte, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui e eu cliquei no seu anúncio de clínica de dentista e eu caí numa página aqui que não tem contato, não tem um formulário, não tem um link para um chat, não tem um link para um WhatsApp, ou seja, as pessoas não têm para onde ir. Tem só um telefone e a gente sabe que, a não ser que ela esteja com uma dor de dente absurda e você seja o único dentista e seja 4 horas da manhã e ele sabe que você atende 24 horas por dia, ele não vai te ligar. Então, se você não cria uma estrutura para isso, os clientes não vão atrás de você. Então, se você quiser fazer um diagnóstico gravado, ele funciona muito bem. Só que, para ele ter acesso a esse diagnóstico gravado,
O UseLoom é uma ferramenta gratuita que você consegue fazer o diagnóstico, aparecer do lado uma bolinha assim de você, enquanto você está mostrando o que você está analisando. Então tem que ter um link. Então, como é que você teria um link? Então, se você faz o contato pelo WhatsApp com a pessoa, você consegue deixar o link depois se você tem o contato com ela. Se você faz pelo Instagram, pelas mídias sociais ou por e-mail, você consegue pôr um link, a pessoa vai lá, assiste ao diagnóstico e depois, ela tendo interesse, ela te procura, né? Faz em 2 passos. Primeiro passo, assista esse vídeo com o diagnóstico. Depois, obviamente, você fez toda aquela estrutura de pelo menos se apresentar, pedir desculpa, porque o diagnóstico em si, ele é daqui, do overview para baixo. Aqui você só está pedindo desculpa pela petulância, né? Para a pessoa falar, beleza, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E se você tem um link para o diagnóstico, ela vai lá, assiste ao diagnóstico, se ela se interessar, tem o segundo passo. Né? Você manda, por exemplo, um e-mail ou mensagem de texto, coloca, primeiro passo, assista ao diagnóstico. Segundo passo, marque uma consultoria gratuita comigo. E aí fica muito mais fácil dela ver que você sabe o que você está falando. Porque é aquilo, define o problema melhor do que ela mesma e ela entenderá que você tem a solução, certo? E, por último, você tem a sessão de impacto em si, que é o quê? Você tem que agendar ela, que é essa consultoria gratuita. Quando você agenda, geralmente a pessoa retorna. Porque ela, se você fizer a estrutura direitinho, com o tempo você masteriza esse processo, ela retorna desesperada, falou, tipo, você caiu do céu, eu precisava disso mesmo. Você, inclusive, eu li depoimento, eu li print desse rapaz que eu ajudei, ela falou, nossa, eu já gastei uma fortuna, você é a minha última esperança. As pessoas estão aí precisando de ajuda, você pode ajudá-la e ela não tem a quem recorrer muitas vezes. Muita gente que se diz especialista faz trabalhos ruins e a pessoa se prejudica. E eu vi lá que a pessoa era a última esperança, ela usou exatamente essa estratégia e graças a Deus deu muito certo, fez o trabalho, a pessoa está super feliz. Então, você retorna para marcar a sessão de impacto quando ela te procura ou não vai ficar parado. Você anota tudo, quando você entregou, acompanha como se fosse um CRM, pode ser no Excel, não importa como vai ser, e faz um follow-up. Pergunta, e aí, tudo bem? Você conseguiu assistir ao diagnóstico que eu preparei para você? Se ela não, falou, quando é que você acha que você consegue assistir? Porque eu volto a entrar em contato contigo. Vai acompanhando. Ah, não, já assisti. E aí, você gostaria de marcar uma conversa, aquela consultoria gratuita? Se ela falar que sim, você marca e tá tudo certo. Se ela falar que não entende o porquê, também nunca aceita um não como final de resposta. Tenta entender como é que você pode fazer o não virar sim. Às vezes, alguma coisa aconteceu, ela fala, eu não consegui acessar o link. Sei lá, não entendi essa parte. Você tem que entender que você está começando um formato novo de geração de prospects. Então, você tem que achar a melhor forma de você expressar isso. E a entrega da sessão, o telefone funciona muito bem, tá? Porque telefone você acaba encurtando e vai direto ao ponto para poder falar sobre, dar o overview e fechar. Se você falar, não, mas tem coisa que eu preciso mostrar, compartilhar a tela, bacana, você pode usar o Zoom, igual a gente está usando aqui, você pode usar o Skype, que você consegue compartilhar a tela, e tem outras ferramentas que eu não vou ficar falando a respeito disso, que não tem necessidade. Tá? Agora eu vou falar sobre o Lump Mail, tá? De maneira geral. E-mail, como é que eu enviaria esse diagnóstico, a mensagem? Eu posso fazer o diagnóstico em texto, usando alguns prints da onde eu pesquisei para me embasar no diagnóstico, e embaixo colocar o CTA para a sessão de impacto. Eu posso fazer só a apresentação, sempre pedindo aquela desculpa padrão, né, para sua petulância. E você pode pôr, primeiro passo você assiste aqui ao diagnóstico, o segundo passo a gente marca uma consultoria gratuita. O que é interessante, né? Isso eu estou falando, a forma mais fácil de você começar amanhã a aplicar isso. Mas o ideal, o mais avançado, é o CTA, o botão para marcar, para agendar alguma coisa, ele ser lá na página onde está o diagnóstico. Né? Mas aí você precisaria de uma página, embeda um vídeo, coloca um botão, mas é o ideal. Mas nada, você não pode deixar que nada te impeça de começar a fazer o que tem que ser feito. Então você também pode, coloca lá, põe um print da thumbnail, né, digamos que você tem lá um vídeo com o diagnóstico, você bota lá que tem aquele famoso playzinho tipo do YouTube, pode ser também um YouTube, um vídeo não listado, você tira um printzinho, bota uma imagem que vai chamar a atenção para ele querer clicar. E ali você também tem que lembrar de colocar
a URL para direcionar para o diagnóstico. Por mídias sociais, da mesmo formato. Entre em contato primeiro. O que eu sugiro, tá? Que você gere uma mensagem visualizada primeiro, porque senão ela vai ficar lá em outro sempre. Então manda um oi, um olá, um uau, um nossa, ou manda uma mensagem em 2 linhas, a segunda linha só um ponto de interrogação. São coisas que, principalmente no WhatsApp, essa parada do interrogação e de manda uma mensagem e deleta, chama a atenção da pessoa, tá? E desse formato você consegue bastantes primeiros contatos. Você tem que fazer com que a pessoa veja. Aí depois você inicia todo aquele processo petulância e do diagnóstico, tá bom? E sempre com link. Nesse caso, um link para o diagnóstico. Você pode fazer o contato por áudio, por vídeo e por texto? Pode, mas sempre busque um link para o diagnóstico externo para poder assistir, voltar e falar, putz, que legal, como é que eu faço para fazer uma consultoria gratuita? Porque no próprio vídeo diagnóstico, você pode falar lá, seguinte, agora, lembra desse espaço aqui embaixo? Aqui, ó. O que eu recomendo? Você está fazendo tudo isso pelo próprio vídeo. O que eu recomendo? Você procure um profissional. Ó, eu me coloco à disposição, faço isso. Se você tiver interesse, eu posso fazer como você está assistindo esse diagnóstico, você demonstrou interesse, que quer melhorar, que quer mudar e que busca sempre uma melhoria contínua, eu te dou uma consultoria gratuita para a gente conversar a respeito do teu negócio de maneira mais profunda. Então, você pode fazer isso no diagnóstico, né, em vídeo, porque aí você direciona, por exemplo, até no próprio e-mail. Agora você volta lá no e-mail, se você não tem aquela página embedada com o botão, volta lá no e-mail e tem os meus contatos. Entre em contato comigo, responde o e-mail, ou se é pelo WhatsApp, me manda uma mensagem agora pelo WhatsApp, ou pela forma como você entrou, fez o primeiro contato, e entre em contato comigo para a gente poder marcar essa consultoria. Porque como tem bastante gente sempre me procura, eu não tenho muitas vagas, eu não queria de jeito nenhum perder a oportunidade de poder te ajudar. E aí você vai, por telefone é a mesma coisa, telefone, o Márcio até falou para mim, mas eu não posso já vender ali no telefone? Vai depender da tua conversa. Às vezes, o cara ficou tão emocionado com o fato de você ter feito um diagnóstico para ele, analisado, e ele está tanto procurando, você pode fazer o pitch ali mesmo, vender e fechar. Isso acontece muito. Mas o que eu sugiro é que, se possível, você marcar para ter uma conversa mais direcionada, porque às vezes a pessoa começa a dividir o foco, a atenção, e não é o que você quer. Você quer mais atenção exclusiva para ele entender que decidir por você não é a respeito de decidir contratar um profissional, não. O ponto B dele é mudar a vida dele, mudar o negócio dele ou não. É que você é a ponte entre o ponto atual dele e o ponto B. É um mal necessário sem o qual ele vai se manter onde ele está hoje e ele não quer isso. Ele sempre quer evoluir. Vou falar sobre o SMS. Você pode fazer no mesmo formato, um primeiro contato, mesmo que seja, isso eu já usei e funcionou bem, eu mandei um e-mail para você, tá? Vê se você recebeu. SMS. Você sabe que se você recebe um SMS, é tipo, ou é a vigilância, como é que fala quando vai chover pra caramba? A Defesa Civil. A Defesa Civil fala, vai ter chuva na tua região, toma cuidado, aqui sempre acontece isso aqui no interior. Ou é conta, o seu cartão tá atrasado, é Serasa, não sei se eles fazem isso, mas nunca é nada tão bom. A pessoa, eu não sei o que acontece, a pessoa, como isso é raro hoje, bateu um SMS, ela vai ver. E aí você pode mandar um SMS, com diagnóstico, eu já fiz, funcionou. Falou o seguinte, faz o mesmo approachzinho, só que em SMS, tá? Mesma parada. E põe um linkzinho, ele vai lá e vai assistir ao diagnóstico feito para ele. O Lamp Mail. O que é o Lamp Mail? Vou falar de maneira geral. Eu já trabalhei no mundo corporativo e quanto maior a empresa, mais cartas e envelopes, né, com revistas e bastante materiais, os diretores, a alta gestão recebe, que é geralmente quem você procura, dependendo do que tipo de serviço que você presta. E aquele montoeiro de carta e de envelope de material, muitas vezes ficam a sua cartinha, se você mandasse uma carta, é isso mesmo, tá, gente? É carta, é offline, é voltar lá para o tempo de Deus sabe quando e que funciona demais. Mas aí minha cartinha vai ficar lá embaixo, porque são 2 folhinhas só que eu vou imprimir, fazer o diagnóstico. É aí que está a sacada. Lamp Mail, o que é? É um correio, uma mensagem granulosa, com volume. Então, digamos que você... e por que Lamp Mail? Né? Vamos explicar o porquê.
Depois que eu aprendi isso, né, e comecei a estudar um pouco mais profundo, eu lembrei do meu tempo corporativo que quando dentro de um envelope padrão, lá tipo A4, existia um volume, alguma coisa ali dentro, não sei, um brinde, um mais volumoso, uma caixinha dentro, ele sempre deixava acima de tudo. Por quê? Se deixa no meio, você não sabe se é uma coisa valiosa ou se não é, você não sabe se é de vidro ou não é, e principalmente quando está no nome do homem, que a gente chama, o nome do chefe, o nome da alta gestão, ninguém vai correr o risco de quebrar alguma coisa. E aí você, fazendo isso, naturalmente a sua carta, o seu lump e-mail vai ficar em cima de tudo. Para isso você tem que, obviamente, saber onde encontrar a pessoa, ou onde é a empresa, mandar por correio, normal isso, já fiz isso também, funciona muito bem. Você vai saber fisicamente onde está a pessoa ou o negócio, tá? Um detalhe que é interessantíssimo você fazer quando você colocar o destinatário, coloca lá os dados da pessoa, mas o remetente coloca só o seu primeiro nome e, de preferência, se possível, nem põe o endereço. Por quê? Parece que alguém foi lá na recepção da empresa e entregou, isso aqui é o João, para o Márcio, e não tem remetente, não tem nada, ou seja, é muito pessoal. Imagina se alguém vai querer perder ou não vai deixar separadinho, bonitinho, uma encomenda que alguém, pode ser até da família do chefe, entregou para ele. Ninguém vai ser doido de não separar. Então, o Lamp e-mail funciona muito bem. E lá no Lamp e-mail você vai ter lá o diagnóstico todo impresso e você pode fazer de duas formas. Uma, do mesmo jeito do e-mail, com texto, prints da sua pesquisa e a forma de você entrar em contato com ele para poder marcar a sessão de impacto, ou um overview e principalmente aquele pedido de desculpa, o diagnóstico e um link simples para a pessoa conseguir acessar, né, para conseguir lembrar e digitar depois, para o diagnóstico. Então, nesse caso, aí o ideal é você trabalhar com redirecionamento. Tem algumas plataformas, a HostGator você consegue, ClickPage você consegue direto, que é teudomínio.com/, nome da empresa, sei lá, Márcio SA, /Márcio SA. Ele vai ver, caramba, ele fez algo para mim. Já começa essa parada da personalização e é simples dele lembrar. Ele vai colocar lá domínio.com.br/Márcio SA. Então, isso é o Lamp e-mail, isso funciona muito. Eu espero que, agora eu vou esperar ver o que o Márcio tem a acrescentar e deve ter tido vários insights pela cara de arteiro que ele estava. Então, é isso aqui. Tá vendo? A gente trabalha com o processo como um todo, é a pesquisa, depois ele faz a abordagem e a mensagem para o diagnóstico, entra em contato, faz o diagnóstico com uma pesquisa sincera e verdadeira, porque senão a pessoa, se ela vê que você não estudou sobre ela, você vai errar as necessidades dela. E aí, acabou ali a brincadeira. Tem a estrutura do diagnóstico, sempre pedindo desculpa no começo, mas demonstrando interesse, e a estrutura do diagnóstico puro e simples, que é a partir desse overview aqui, e sempre falando do CTA, e a sessão de impacto, que é quando você demonstra o que? Autoridade instantânea. Chega aqui e te mostro. Eu sei do seu problema melhor do que você mesmo. Então, acredite, eu tenho a solução para você. Beleza? Depois, agora eu quero que o Márcio fale, depois a gente vai falar um pouco sobre ampliando os limites, que é o quê? Para pessoas que talvez tenha parado de pensar, puta, eu quero começar logo, mas eu não consigo enxergar como que eu consigo começar hoje. Eu quero, porque isso é muito bom, eu sei que é bom. A gente ensina como ampliar esses limites daqui a pouquinho, beleza? Deixa eu fechando aqui. O que eu quero complementar é assim, colocando dentro do contexto, porque às vezes a gente vem entendendo tudo isso, mas aí na sua cabeça você ficou, putz, tá, legal, mas como que eu vou, qual que é a forma de aplicar isso daí, enfim. Então eu quero colocar só dentro de um contexto para você poder entender. Porque quando eu entendi essa estratégia e a técnica que o João sempre utilizou e masterizou, eu fiquei, na hora eu falei, putz, mas como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então tem algumas coisas que é bem importante. Por exemplo, a gente falou lá do grupo de negócio. O que ele falou? Pô, ele ficou doido quando eu falei sobre isso, que é o Lamp e-mail, né? Lamp e-mail. Cara, isso é muito legal, porque imagina só, se você tá lá, e uma das coisas que é o foco principal, cara, quando você sabe para quem que você quer vender, muda o jogo. O problema maior é que a gente sempre está querendo vender para todo mundo. E não é essa a pegada. A ideia não é querer vender para todo mundo. Lógico que você pode vender para todo mundo, dependendo do nicho que você está. Você vai falar, não, de X empresas, ou se você está falando de transformação da pessoa física mesmo, você pode conversar com X tipo de pessoas.
Legal. Mas se você tiver um entendimento anterior de quem é exatamente essas pessoas, ou de quais são exatamente as empresas, muda o jogo. Então, o que eu falei para ele foi o seguinte, cara, imagina só, eu chego lá e eu pesquiso 3 empresas que são de um segmento parecido e que eu possa estudar sobre esse segmento, entender as dificuldades daquele segmento e o meu serviço resolve um problema em particular delas. Aí eu olho e faço um diagnóstico sobre tudo que essa empresa tem, que eu, dentro do meu nicho, como que eu posso ajudar essa empresa a melhorar, a vender mais, ou a melhorar gestão, enfim, depende do teu nicho, aí você vai conseguir colocar no teu mundo essa forma de fazer. E aí você manda para ela por correio, sei lá, uma caixinha, alguma coisa bem personalizada, assim, com a tua marca, ou alguma coisa num envelope de uma forma mais volumosa, né, como o João falou, e você entrega isso daí pro cara por correio, chega até a mão dele, aquilo lá, e ele vê que você se preocupou em ir lá e fazer um diagnóstico daquilo lá, e você ressalta que ele tem alguns pontos cegos do negócio dele. E ele entende que você entende dos pontos cegos melhor do que ele. E aí isso muda o teu jogo. Então eu falei para ele, cara, é sensacional isso, porque é uma forma de a gente poder ampliar muito a quantidade de oportunidades que você vai atrair para fechar uma venda. Né? Muda completamente o jogo. E aí, uma das coisas que eu pensei foi assim, pô, alguém vai perguntar assim, ó, porque pode ser que esteja na sua cabeça aí também. Tá, mas o meu negócio, eu não consigo pesquisar, eu não consigo encontrar as pessoas, eu não consigo... como que eu vou saber, sei lá, se eu presto consultoria sobre financeiro, que é um pouco mais dentro, como que eu vou descobrir os problemas, como que eu vou diagnosticar esses problemas? E aí vem a parte de ampliar ali as possibilidades que o João colocou ali, que a gente vai começar a explanar um pouquinho mais agora, porque isso vai preencher uma lacuna. Foi uma das lacunas que ficou na minha cabeça quando a gente começou a discutir, né, a estratégia, e a gente criou tudo isso agora para poder que você entenda como que você faz. Porque tem negócios que realmente fica mais difícil você ir lá pesquisar. Então, alguns tipos de negócios você não vai encontrar a pessoa lá, ou no Google, no grupo, você não vai saber se ela tem ou não aquelas dificuldades. Então, tem uma forma de fazer isso também. E lembrando, tudo no orgânico. Tudo de uma forma que, na verdade, é o teu tempo que está em jogo. Tá? A gente sempre fala, se você não vai investir grana, você vai ter que investir tempo. Por que o João conseguiu o resultado que ele conseguiu? Porque ele investiu tempo. Investiu muito tempo fazendo aquilo. Ele poderia não ter investido tempo nenhum e ter metido um monte de grana lá, porque ele tem condições de fazer isso, né? Mete um monte de grana, tinha vendido também, mas 2 coisas que mudam, né? Que não acontecem quando a gente joga tráfego pago. Você não tem o contato direto com as pessoas. Quando esse contato direto, você faz essa coisa direta, isso a pessoa propaga muito mais aquilo, a pessoa gosta de você, ela sente de você perto. Então a gente fala que tudo é uma evolução. Tem um momento de você começar isso no orgânico e tem um momento de você começar isso no pago. Mas o que a gente vai falar aqui agora do orgânico vai mudar o jogo, principalmente agora, se você está com essa dúvida de como que você encontra uma pessoa, por exemplo, se for uma pessoa física, como que você vai diagnosticar ela. Então agora a gente vai falar aí, o João vai começar, não sei se ele começa, a falar sobre ampliando os limites. Beleza. Antes disso, eu queria só dar 2 exemplos, né? Por exemplo, com relação ao Instagram, Facebook, se você é um mentor para dentistas, por exemplo, você consegue encontrar o Instagram dele, o Facebook dele, o LinkedIn, e ver se o posicionamento dele está correto, está profissional. Então fica fácil de você fazer o quê? Um diagnóstico. Eu vou te dar um outro exemplo, por exemplo, se você trabalha com copy, design, marketing digital como um todo, né? Uma estratégia, uma forma aqui, eu vou acessar o Hotmart, que é o que a gente usa, tá? Se você acessar aqui, você sabe que eu fui aqui em mais recentes porque geralmente são aquelas temperaturas mais baixas. Você pode ver que tem produto aqui sensacional. Deixa eu carregar mais, mesmo dentro dos recentes, eu vou lá para o fundo, que não é tão recente assim. A maioria, né, a gente tem, como tem gerente lá dentro do Hotmart, a gente sabe que a grande maioria não tem nenhuma venda, nunca. E eram coisas gigantes, lindas. Vou pegar aqui esse aqui. Panificação, faça e venda. Achei bonita a imagem, eu gosto de pão, eu estou abrindo. Digamos que você trabalhe com copy ou qualquer coisa relacionada a lançamentos, marketing digital, design. Eu vou acessar a página de vendas dela. Estou acessando a página de vendas dela aqui. E olha só, você vai ver, ó, se trabalha design, você já vai ter um piripaque quando você chegar aqui. Ó.
você não está conseguindo nem enxergar o que está escrito aqui. Aí aqui está como se fosse uma postagem, que é uma imagem separada. Aqui tá vendo? Tem bastantes coisas. Olha isso aqui. Está muito simples. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Tem muito conteúdo aqui. Olha o conteúdo. Bastante coisa. Ou seja, muita gente precisa disso e seria ajudada. Mas não está a estrutura não está profissional como deveria estar para poder vender. Então você consegue fazer um diagnóstico completo. Começando aqui, olha só. Aqui em cima, ela está usando o domínio do ClickPages. Ela não tem nenhum domínio próprio. Então, você começa a ver que tem várias possíveis oportunidades de melhoria, e é aí que ela vai ver e falar, caramba, isso pode mudar o meu jogo. Então, eu te dei um exemplo de Hotmart que pode ajudar um monte de gente, copy, design, pessoas que trabalham com essa estrutura, enfim. E, obviamente, eu falei também sobre a questão do posicionamento. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu interromper voltando aqui. O posicionamento que quando... Digamos que você trabalhe também com, sei lá, tem uma amiga que ela trabalha com comunicação, né? Pô, você tem problema, você não está de externar a tua mensagem, e você vai no Instagram ou qualquer mídia dessa pessoa que tem esse problema, você que é expert, você consegue enxergar com olhos muito melhor do que se eu for ver, putz, eu estou vendo que você tem dificuldade. Então você começa a pegar digamos, você pega um vídeo dela, trabalha em comunicação, e começa a mapear pontos que ela poderia melhorar, como ela poderia melhorar. Se trabalha com gravação de vídeo, edição de vídeos, poderia também fazer um diagnóstico. Ou seja, para e pensa exatamente onde a sua persona está, como você consegue transformá-la e faz esse diagnóstico sincero de uma parte do business dela, do posicionamento dela, tá bom? Então, é basicamente isso. A gente já está aqui há um bom tempo falando. Vamos falar um pouco sobre agora ampliando os limites, que é quando você fala, putz, tudo bem, mas eu trabalho com coaching de carreira. Como é que eu vou saber se a pessoa está querendo ou não mudar de carreira se eu não conhecer alguém que conhece ela? Então, a gente vai falar um pouco agora para você que possivelmente, sei lá, 80% das pessoas trabalham assim, né? Tem uma recompensa digital e tenta buscar as pessoas. Mas a gente vai falar agora sobre uma parada sensacional, extremamente fácil de aplicar, que vai dar o trabalho que você tem que ter para ter os retornos que você sonha em ter, tá bom? Márcio, fala aí, por favor. Vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela, né, para poder te mostrar, abrir isso aqui. Tá aparecendo aí? Eu vou só fechar o meu áudio para deixar você. Show de bola. Então, o que é essa pegada aí de ampliar, né, um pouco os limites? A gente teve a ideia, né, de que, pô, algumas pessoas podem não conseguir. A gente até comentou sobre de repente você faz um trabalho de transformação de autoestima. Vamos pensar assim, você pega mulheres que de repente estão com autoestima baixa, com algum evento que aconteceu na vida dela, e você, de repente, você não consegue saber disso assim, então, você não consegue olhar e fazer o diagnóstico dela ali, não dá, né? Então, a gente pensou em para você ver que qualquer pessoa pode aplicar essa técnica do diagnóstico. Então, o que a gente faz? A gente cria uma recompensa digital, mas qual é a recompensa digital? A recompensa digital é justamente um diagnóstico. Então, olha que legal. Se você começar a colocar em vários grupos que você está de Facebook, de WhatsApp, começar a buscar isso em outros grupos, entrar em grupos que tem a ver, de repente você fala assim, pô, de repente, tá, não é certeza, mas de repente a minha persona pode estar aqui. Então, é fazer realmente um brainstorming com você mesmo, com alguém, que seja sócio, amigo, companheiro, sei lá. Você vai ter que fazer um brainstorming para entender em quais locais a sua persona pode estar também, que não necessariamente ela esteja lá por causa do problema que ela tem, mas ela está lá porque é algo em comum, entendeu? Então, um grupo onde tenham várias mulheres e você fala, pô, sei lá, tem 20 mil mulheres nesse grupo de Facebook. Você acha que dentro das 20 mil não vai ter algumas que têm problemas de autoestima? Lógico que vai ter, né? Ou pensando até em mentorados que a gente tem, que tem uma empresa que presta serviço de contabilidade. De repente, ele não consegue olhar o fluxo da empresa, ele não vai conseguir saber se essa empresa está fazendo certa emissão de notas fiscais, não tem como. Então, ele precisa saber que tem uma quantidade de empresas em algum lugar, ou gestores de empresa naquele lugar, onde ele pode jogar uma recompensa digital. Falar, galera, é o seguinte, eu fiz aqui um diagnóstico para você em formulário. Aí tem Typeform, tem Google Form, o Google é gratuito, o Typeform ele é gratuito até algumas limitações, né, no gratuito, mas dá para utilizar também. Então, você pensa comigo que você faz ali,
seja um Google Form. Então, nesse Google Form, você lista, você faz um diagnóstico tipo com perguntas. Perguntas que essa pessoa, ou a empresa, ou o gestor, ou a pessoa que você quer transformar a vida, enfim, ela precisa ir preenchendo, porque aquelas perguntas respondidas vai, no final, gerar um resultado. Mas não, esse resultado ele não pode ser automático. E essa vem a mágica da coisa, né? Então, quando você joga lá, sei lá, você jogou num grupo de mulheres e tem 20 mil mulheres lá, e você recebeu, sei lá, 150 pessoas responderam o seu questionário, que é o seu diagnóstico em forma de recompensa digital, para saber se elas, onde está o problema de autoestima dela e como que ela pode resolver esse problema de autoestima. Por quê? Porque a recompensa real é a sua análise das respostas dela, onde você vai entregar para ela uma solução pontual, não pode ser toda, né, a sua solução, mas uma solução pontual, um overview de coisas que ela pode fazer, e exatamente numa sessão de impacto, entende? Então, o que você vai fazer? 150 mulheres preencheram aquele diagnóstico, você pegou, analisou uma por uma e você retornou para essas pessoas falando, olha, eu entendo, pode ser um e-mail, tipo, vai dar trabalho se responder 150 pessoas, mas você já parou para imaginar se dentro dessas 150, todo mês, se você conseguir 150 pessoas que você tem que analisar, e todo mês 10% fecha com você, tipo, 15 pessoas vão fechar com você um processo de 3, 5 mil reais que seja, para poder resolver um problema pontual que ela tem. Então, se você conseguir, por exemplo, dessas 150 pessoas, analisou e você retornou para elas, que seja através de um e-mail, através do WhatsApp. O WhatsApp seria uma das melhores soluções. Mas volta lá, onde o João passou ali, analisa que tem toda a quantidade de formas que você pode acionar, né, retornar para a pessoa, e-mail, SMS, WhatsApp, enfim, tudo que você pode fazer por ela, retorna com a resposta daquele diagnóstico. Olha, analisando aqui, papapá, eu entendi isso, você pode fazer isso, dá uma solução pontual para ela entender que você entende da parada, ela vai perceber isso daí, e aí essa pessoa vai ter a oportunidade de conversar com você 30 minutinhos, 20 minutinhos, ou que seja uma hora, não sei, o tempo que você quiser disponibilizar para cada pessoa, porque de repente se você está conseguindo fazer que ela entenda que a solução que você tem pode mudar a vida dela, que você leve uma hora para fazer esse atendimento, não tem problema. Lembra que o João sempre fala, é sobre transformar pessoas, não transformar pessoas em dinheiro. É só para ali, é transformar pessoas, certo? O dinheiro é uma consequência. Então, se a gente está falando de um trabalho orgânico, você imagina como que essas pessoas, mesmo aquelas que não fechem nada com você depois de uma sessão de impacto, imagina qual vai ser o poder de propagação dessas pessoas. Você imagina o quanto que essas pessoas vão admirar você e o quanto o seu trabalho vai explodir em um prazo de 6 meses. Você pode estar chegando a ter, tipo, sei lá, um faturamento de múltiplos 6 dígitos mensalmente só fazendo esse trabalho, e depois você consegue escalar e depois, num segundo momento, jogar tráfego, deixar isso mais automatizado, e tem N ferramentas para você fazer isso daí. Você pode ter uma equipe com pessoas respondendo, ajudando a responder isso, né, no e-mail marketing, mesmo que fosse como se fosse você mesmo respondendo. Então, olha que coisa louca que fica isso daqui. A pessoa vai lá, responde diagnóstico, né, que é um formulário, você analisa, retorna para ela um WhatsApp, por exemplo, falando, olha, eu detectei isso, uma das soluções que você pode fazer é isso, e eu tenho aqui para você um bônus, um presente, que é uma sessão gratuita de 30 minutos, para eu tentar te ajudar o máximo que eu puder. Nessa sessão, você vai dar o overview do que você pode fazer por ela, para que ela possa fechar com você. E aí é outra estratégia que a gente fala em outros momentos, que é justamente da sessão de impacto, que faz parte ali inclusive de uma mentoria que a gente tem, que vai ser lançado em breve, inclusive. Aí o João pode externar um pouquinho mais para frente. Mas olha que legal, olha que louco que isso pode levar você, entendeu? Agora, muitas pessoas, né, podem chegar e falar, que a gente já escutou isso tantas vezes, mas eu vou ter que falar com 150 pessoas, eu não tenho tempo para isso. Cara, olha, me desculpa, se você não tem tempo para falar com 150 pessoas todos os meses que seja, tá? Todos os meses, 150 pessoas, 200 pessoas que seja, se você não tem tempo para ir lá em grupo a grupo e mandar teu link, mandar uma copyzinha lá que fala, olha, eu estou aqui para ajudar mulheres assim, sensadas, preparei um diagnóstico totalmente sem custo nenhum, eu quero que vocês respondam e a gente vai depois, cada pessoa vai ganhar
reuniãozinha comigo lá, de uma sessão de 30 minutos totalmente gratuita para eu tentar ajudar. Esse é um projeto meu que eu quero para poder ajudar a maior quantidade possível de pessoas. Cara, sei lá, vamos supor que é outro negócio seu, que é uma consultoria de uma empresa, enfim. Para e pensa como que você pode pegar tudo isso que você ouviu aqui e como que você vai fazer para adaptar isso no teu negócio, no teu nicho, no teu mercado. Não tem desculpa, não tem como falar que não dá certo. Cara, a gente listou praticamente todos os nichos aqui. E a gente viu, dá certo, dá certo, dá certo para esse, dá certo, dá certo para esse, dá certo. E é por isso que nasceu essa estratégia de ampliar os limites. Porque para que você não tenha como olhar e falar assim, mas eu não sei onde está o meu público. Se você não sabe onde está seu público, você precisa começar a se conectar com pessoas. É isso. Vai atrás de pessoas, se conecta, vai a evento, vai a grupos, vai grupo de negócios, pesquisa na sua cidade, onde tem um grupo que você possa ir para lá e participar. Então, não tem desculpa, sabe? Às vezes a gente escuta muita desculpa e a gente sabe que é só uma forma de falar que você não está tendo proatividade de correr atrás das pessoas e ajudar a maior quantidade possível de pessoas, que isso vai te dar um retorno gigantesco. Então, acho que esse é o nosso intuito aqui, é o que a gente quer, justamente ajudar cada vez mais pessoas também, que a gente sabe que dinheiro é uma consequência, cara. Independente de qualquer coisa, dinheiro é uma consequência, ela vem e não necessariamente a gente precisa ficar correndo atrás, desesperado para que aquilo aconteça. Vamos pensar em transformar as pessoas, que tudo acontece como uma consequência. É isso aí. Deixa eu interromper. Não, só vou fazer um overview aqui. Então, você viu aqui o tráfego orgânico ativo, ou seja, você tendo a proatividade de ir atrás, trabalhar com diagnóstico e finalização da sessão de impacto. De maneira geral, a questão da sessão de impacto é você fechar com ela no 1 a 1, sempre se posicionando como a ponte que une o ponto onde ela está ao ponto onde ela sonha estar, e assim você consegue se colocar como a solução dos problemas dela. Claro, sempre lembrando da integridade, você não pode se colocar se você não for de maneira verdadeira, e ela enxerga que dar não para você é dar não para o futuro dela. Tudo bem? Então, o processo como um todo, a gente falou, pesquisa, depois aborda e faz a mensagem, entrega o diagnóstico e faz a sessão de impacto para fechar. E como um todo você consegue ampliar os seus limites. E lembre que quanto mais pessoas você conversar, mais você conhece a sua persona, mais você entende e os seus produtos vão ser melhores, porque você vai falar exatamente aquilo que está faltando conectar na cabeça dela. Você não vai ficar inventando coisas, você vai tirar coisas que estão na cabeça dela ao invés de ficar tentando pôr mais coisas lá. Porque as pessoas muitas vezes se perguntam apenas o suficiente para ela se vender aquilo que você tem a oferecer. Então, e outra coisa, a catarse precede a venda. Se você consegue entender a persona, você consegue contar histórias e fazer ofertas em que ela vai se enxergar ali, e quando ela se enxerga, ela se coloca no lugar daquela oferta e fala, caramba, sou eu ali. Caramba, ela está contando a mesma história. Putz, está falando sobre mim, não é possível, ele leu meu diário. E aí ela vai comprar, não importa o que você tenha, desde que você entregue de maneira verdadeira e faça todo esse trabalho de se entregar. É sobre doação, como o Márcio disse, eu sempre falo, não é sobre transformar as pessoas em dinheiro, mas sim transformar a vida das pessoas. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, a gente fez com todo carinho e é isso aí. Fique com Deus, dá a mensagem de onde as pessoas podem nos encontrar, dependendo de onde ela está vendo esse conteúdo. Legal, show de bola. Então, é assim, a gente distribui nossos conteúdos em várias plataformas. Eu não sei aonde você está vendo esse conteúdo nesse momento, mas uma das coisas que eu quero pedir para você é que você compartilhe com mais pessoas que você sabe que, de repente, pode ajudar elas. Lembra lá, é sobre transformar a vida das pessoas. E quando a gente começa a impulsionar o bem para frente, né, o Giordano Narada, não sei se quem está assistindo esse vídeo conhece, é um grande amigo nosso, ele fala que ele só procura fazer coisas que empurra a humanidade para frente, né? Empurra as pessoas para frente. Então, se esse conteúdo foi válido para você, se fez sentido o que a gente falou, duas coisas que eu acho que você precisa fazer. É compartilhar com mais pessoas, comentar também aonde seja que você estiver assistindo esse vídeo, se é no nosso canal do YouTube, se é no Facebook, se é algum grupo que a gente disponibilizou que você esteja em contato com a gente. Comenta o que você achou, dá dicas. Se você não gostou de alguma coisa também, pode falar, a gente é aberto a críticas sem problemas nenhum. Se você aplicar a técnica, eu vou pedir para você que você fale para a gente como que foi
que funcionou, o que você fez, se você mudou qualquer coisa, o que você mudou, para que mais pessoas também possam enxergar que isso ajudou você, tá? Se você estiver vendo no canal ou não, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque você vai receber mais conteúdos iguais a esse, caso tenha feito sentido para você, tá? Então é isso. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Eu espero realmente que te ajude esse conteúdo, que você realmente compartilhe. Eu estou contando com você para isso. E qualquer coisa que você queira perguntar para a gente, pode comentar aí, aonde for que você estiver assistindo, que a gente sempre procura responder todo mundo com o maior empenho possível. Um grande abraço, fica com Deus e espero muito que esse conteúdo te ajude. Um abraço. Fique com Deus, até mais.